Olá, bem-vindos. Essa é a nossa aula 1 do componente de matemática do curso FIC de Biossegurança e Cidadania. Okay? Nessa aula a gente vai estar falando um pouquinho sobre funções, apresentando os conceitos básicos, o que é uma função. A gente vai falar também sobre função afim, que é um tipo de função mais simples, Normalmente a gente começa a estudar aí funções pelas funções afins. Vamos falar da importância do estudo das funções e terminar dando uma pincelada aí nas funções exponenciais, introduzindo um pouco como é que elas aparecem, para a gente poder trabalhar um pouquinho mais sobre elas aí no decorrer do curso. Ok? Então, vamos lá. Para eu falar de funções, inicialmente eu preciso entender as relações entre conjuntos, certo? Quando eu tenho dois conjuntos, e esses conjuntos podem ser conjuntos quaisquer, tá? Um conjunto pode ser formado por quaisquer elementos, quaisquer objetos, Então, animais, figuras, números, o que for. Eu posso fazer relações entre esses conjuntos, entre os elementos desses conjuntos. Essas relações, elas podem obedecer a alguma lógica. Então, por exemplo, aqui eu estou botando os animais e a comida. Ou essas relações elas podem ser aleatórias, arbitrárias. Certo? Então, eu fiz aqui uma relação entre conjunto de figuras geométricas e números, mas sem me preocupar com alguma lógica que eu estivesse usando aí para fazer essa relação. Okay? Quando eu falo de funções, a situação já é um pouco diferente. Tá? Uma função, ela é uma relação, não deixa de ser uma relação, mas ela obedece a alguns critérios especiais. Tá? Então, primeiro, funções, o que são? Funções são regras ou um conjunto de instruções que informam como é que eu vou relacionar elementos de um primeiro conjunto. Esse primeiro conjunto eu chamo de domínio, a elementos de um segundo conjunto que eu chamo de contradomínio. Ok? Agora, essa relação ela precisa respeitar duas condições básicas para que ela seja considerada uma função. A primeira condição é que todos os elementos do domínio devem estar relacionados a algum elemento do contradomínio. Por exemplo, nesse caso aqui, eu não estou respeitando essa condição. Por quê? Tem aqui um elemento do nosso domínio, aqui esse pentágono, ele não está relacionado a nenhum elemento do contradomínio. Então, para que isso aqui seja considerado, para que essa relação respeite a essa condição, eu teria que ter aqui uma relação onde todos os elementos do domínio têm relação no contradomínio. Okay? Essa é a nossa primeira condição. Segunda condição, a relação deve ser de 1 para 1. Ou seja, para que essa relação seja uma função, o elemento do domínio deve estar relacionado a apenas um elemento do contradomínio. Por exemplo, nesse caso aqui, essa relação não está atendendo a condição aí, porque o meu cachorro está relacionado à cenoura e ao osso, ao biscoito. Certo? Então, não estaria respeitando. Para que respeitasse, eu teria que ter uma relação de 1 para 1. Ok? Então, as nossas duas condições para que uma relação seja considerada uma função são essas. Primeiro, todos os elementos do domínio têm que estar relacionados a alguém, no contradomínio. Segundo, essa relação deve ser de 1 para 1. Não posso ter um elemento no domínio relacionado a 2 no contradomínio. Ok? Dito isso, agora que a gente sabe basicamente o que é uma função, vamos falar um pouquinho sobre a função afim. Tá? O estudo das funções na matemática ele é importante porque a gente consegue trabalhar situações do dia a dia através de funções, tá? Situações reais. Então, vamos começar aqui vendo algumas situações para depois entender como é que elas se enquadram na função afim. Tá? Então, primeira situação. Um plano de saúde cobra uma taxa de R$100 mensais e cobra um extra de R$20 por consulta realizada naquele mês. Então, a gente tem aí uma situação bem comum. Os planos de saúde eles fazem isso, eles têm um valor fixo, aqueles planos com coparticipação, e você acaba pagando uma porcentagem ali
dos procedimentos, das consultas, dos exames que você faz. Então essa é a nossa primeira situação. Segunda situação. Um carro se locomove em velocidade constante a 80 km por hora a partir do quilômetro 70 de uma estrada, indo no sentido positivo da marcação de quilometragem. Então, qual é a situação aí? Imagina que você tem uma cidade que está ali na beira de uma estrada, de uma BR, no quilômetro 70 da BR. E aí um carro sai dessa cidade e pega a estrada. Eu estou supondo aqui que ele sai em uma velocidade constante de 80 km por hora. Quando ele sai da cidade, ele pode escolher dois lados para sair, né? Então, quando a gente diz aí que está indo no sentido positivo da marcação da quilometragem, quer dizer, a cidade está no 70, ele não vai para o lado do 69, ele vai para o lado do 71. Ok? E a nossa terceira situação, que é um reservatório com 1.000 litros de água tem uma torneira aberta que retira 40 litros de água por minuto. Tá? Então, você imagina aí, digamos, uma caixa d'água, você abre uma torneira, né? E aí está saindo água. Imagina que não está entrando mais, está só saindo. E aí essa torneira tem uma vazão, né? No decorrer do tempo vai escoando tantos litros de água ali daquela torneira. E nessa situação são 40 litros de água por minuto. Tá? Eu tenho três situações aqui que no primeiro momento talvez não pareçam muito semelhantes, mas a gente vai ver que tem semelhanças entre elas, semelhanças muito importantes. Tá? Primeiro, perceba que sempre tem uma relação de dependência aqui. Se eu pergunto para você, qual o valor que vai ser pago no plano de saúde em determinado mês? O que você pensa? Depende. Depende do quê? De quantas consultas foram realizadas naquele mês. Então tem uma relação de dependência. No segundo exemplo, se a gente se perguntar em que quilômetro, em que local da estrada o carro se encontra? Aí a gente tem que pensar, poxa, depende. Depende de quantas horas faz que ele está na estrada. Há quantas horas ele está rodando nessa velocidade aí. Né? E no terceiro caso, se eu quiser saber quantos litros de água tem na caixa d'água, no reservatório, também depende de quantos minutos se passaram desde que a torneira foi aberta, desde que essa água começou a escoar. Okay? Então, primeiro, a gente tem uma relação de dependência. Segundo, em todos os casos, a gente tem uma taxa de variação. Então, quando eu penso aí no valor do plano de saúde, esse valor aumenta de 20 em 20 reais conforme eu vou fazendo as consultas. Quando eu penso no carro se locomovendo, o local onde ele está na estrada varia de 80 em 80 quilômetros a cada hora que passa. E quando eu penso no reservatório de água, a quantidade de água que tem lá, ela diminui de 40 em 40 litros a cada minuto que passa. Então, nos três casos eu tenho uma taxa de variação. E, por fim, a última semelhança aqui é que todos eles têm um valor inicial, um ponto de partida. Né? Então, o plano de saúde, independente do que aconteça, vai ser pago R$100, né? Naquele mês. O carro ele saiu do quilômetro 70, então ele tem um ponto de partida. E o reservatório, inicialmente, ele tinha 1.000 litros de água. Então, todos esses têm esse ponto inicial aí. Tá? Então, essas três características, a primeira me diz que são funções, né? Uma coisa depende da outra. E as outras duas características aí, essa taxa de variação e o valor inicial, o ponto de partida, me dizem que são funções afins. Tá? Vamos olhar aqui com mais calma essa primeira situação aqui do plano de saúde. Para eu saber o valor que eu vou pagar naquele mês no plano de saúde, obviamente esse valor depende do número de consultas. Se eu sei o número de consultas, não é difícil saber o valor para pagar, né? A gente consegue fazer esse cálculo de uma maneira muito simples. Que cálculo que a gente faz? Pega o número de consultas que eu fiz naquele mês, multiplica por 20, que é essa minha taxa de variação, e soma o valor fixo do plano. Então, a gente tem algo desse tipo aqui. Ó. Você tem uma expressão, né? No caso aí, esse V em função de C é o valor a pagar em função do número de consultas. Certo? Essa é a minha função. Ela está definida, ela é igual a essa regrinha aí, essa continha, que é
20 vezes o número de consultas, porque é R$20 por consulta, mais 100, porque é R$100 que eu pago independente do número de consultas que eu faço. Tá? Então, a gente consegue ter uma expressão que modela essa situação do plano de saúde. Ok? De fato, uma função que relaciona um número real a outro número real, ela é chamada de função afim quando ela pode ser escrita nesse formato aí. Ó. Minha função está definida por ax mais b, onde a e b são números reais. Tá? O a e o b eles têm um significado específico. Tá? Esse a que multiplica o x, que multiplica a minha variável, ele é sempre, no caso da função afim, essa minha taxa de variação. Tá? E o b, que é esse número que está sozinho, está somando aí do lado, ele é o meu valor inicial, o meu ponto de início. Tá? Então, nesses exemplos aí que a gente passou, o primeiro exemplo, o valor do plano de saúde em função das consultas vai ser 20 vezes as consultas mais 100. Então, 20 é a nossa taxa de variação e 100 o valor inicial. Quando eu penso na segunda situação, posição do veículo na estrada em função do tempo em horas. Para eu saber a posição em função do tempo, eu pego a minha taxa de variação, que é 80 km por hora, multiplico pelo tempo em horas e somo meu valor inicial. Tá? Então, também se enquadra nesse mesmo formato aí da função afim. E, por fim, o volume de água na caixa em função do tempo em minutos. Nossa fórmula aí fica um pouquinho diferente, porque no caso do reservatório de água, a gente está tirando a água desse reservatório. Então, a minha taxa de variação ela vai ser negativa, por isso que fica aí menos 40 vezes t. Certo? Mas a ideia, a lógica é a mesma. Tem uma taxa de variação, nesse caso negativa, porque eu estou tirando a água, multiplica pela variável, que é o tempo, no caso, né? Depende do tempo, para saber quanto de água que ainda tem no reservatório, e soma o valor inicial, meu ponto de partida, que era os 1.000 litros. Ok? Pessoal, sabendo agora definição de função, função afim, por que a função, o estudo das funções vai ser importante no nosso dia a dia? Né? O que a gente falou aqui? As funções elas representam, elas fazem um modelo de situações reais. Tá? Se eu tenho um modelo de uma situação real, eu posso fazer uma previsão ou uma estimativa de como aquela situação vai se comportar, o que vai acontecer com ela no decorrer do tempo. Certo? Então, isso vai ser muito importante para a gente, porque quando a gente conhece o comportamento futuro de alguma coisa, a gente pode tomar uma decisão, ou para melhorar esse comportamento, ou para manter do jeito que está, certo? Ou para impedir que aconteça. Então, por exemplo, aqui, se eu quisesse saber após quanto tempo a caixa d'água terá seu volume reduzido à metade, eu tenho como dar essa resposta, porque eu tenho um modelo de como está se comportando o volume de água lá na caixa d'água. Eu sei que o volume de água na caixa d'água está se comportando dessa maneira aí. Ó. Volume em função do tempo em minutos é igual a menos 40t mais 1.000. Ok, eu quero saber em que tempo, ou seja, quero descobrir o t, em que tempo esse meu volume será reduzido à metade. Bom, para o volume ser reduzido à metade, se eu sei que tinha 1.000 litros inicialmente, então esse volume tem que ser de 500 litros. Então, eu troco aí o volume por 500. Ok? E aí, agora eu tenho uma equação do primeiro grau, na incógnita t. Eu só preciso descobrir esse t aí. Como é que eu resolvo essa equação do primeiro grau? Inicialmente, eu vou só trocar os membros de lado aqui, tá? Que muita gente prefere. Quando a gente trabalha com a incógnita, ela está aí do lado esquerdo. Então, troco de lado. Depois, eu vou multiplicar por menos 1, só para trocar os sinais, porque também, normalmente, os alunos preferem, tá? Trabalhar com a incógnita com seu coeficiente positivo. Então, aí, ó, o menos 40 virou mais 40, o mais 1.000 ficou menos 1.000 e o 500 ficou menos 500. E a gente resolve agora resolve a equação do primeiro grau.
Então, ó, o 1000 está negativo, passa positivo. Então, a gente tem a continha aí, 1000 menos 500. 1000 menos 500 dá 500. Então, nossa continha ficou 40t igual a 500. Esse 40 que está multiplicando, passa dividindo. 500 dividido por 40, 12 minutos e meio. Ou, se você preferir, 12 minutos e 30 segundos. Então, está aí um exemplo, uma situação real, que a gente conseguiu fazer um modelo matemático através de uma função. E, a partir desse modelo, a gente consegue fazer estimativas, previsões do que vai acontecer com aquela situação real. E é por isso que as funções elas são tão importantes para o estudo da matemática. Tá? Daqui para frente, né, sabendo que existem vários tipos de conjuntos, sabendo que existem vários tipos de funções, a gente tem que se preocupar com o que a gente vai focar, certo? Então, quando eu estou falando dos conjuntos, é claro que eu vou focar nos conjuntos numéricos, né, são os que a gente mais utiliza. E quando eu falo das funções, para o objeto do nosso curso aqui, vão ser as funções exponenciais as mais interessantes. A gente vai começar a falar um pouquinho delas já já, tá? Dentro dos conjuntos numéricos, o conjunto mais intuitivo, mais comum, o primeiro que a gente conhece, é o conjunto dos números naturais. Tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Esse conjunto dos números naturais vai ser importante, no caso aqui, por duas razões. Primeiro, porque eles estão relacionados à contagem, é com o conjunto dos números naturais que a gente conta, e também porque eles estão relacionados com ordem. E se você prestar atenção, toda a notícia que a gente tem acompanhado aí do Covid-19, da evolução, né, do quadro da situação aí, ela relaciona essas duas situações. Eu tenho primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e eu tenho uma contagem. Primeiro dia, tantos infectados, segundo dia, tantos infectados, terceiro dia, tantos infectados. Então, as relações que estão sendo feitas em geral são relações de ordem e contagem. Então, por isso que a gente só vai precisar aí do conjunto dos números naturais. Ok? Dito isso, vamos fazer aqui uma suposição, tá? Para a gente começar a entender um pouquinho como é que funciona aí as funções exponenciais. Tá? Então, suponha que uma pessoa que esteja infectada aí por uma determinada doença, ela transmita essa doença para uma outra pessoa por dia. Tá? Para mais uma outra pessoa por dia. Então, que situação que a gente teria? No início, a gente só teria uma pessoa doente. Ok? Passado um dia, a gente já teria duas pessoas doentes, porque aquela uma pessoa transmitiu para a outra. No segundo dia, essas duas pessoas transmitiriam para mais duas, 4 pessoas doentes. No terceiro dia, 8, e por aí vai. Ok? Essa situação, essa suposição aqui de um modelo de transmissão, ela pode ser modelada por essa expressão aqui, por essa função. F de x igual a 2 elevado a x, onde o x representa o número de dias e o f de x representa o número de infectados. Então, a gente consegue observar aí, no segundo dia, 2 ao quadrado, tinha 4 infectados. Terceiro dia, 2 ao cubo, 8 infectados. E aí, com esse modelo, eu poderia fazer uma previsão. Então, uma estimativa assim, daqui a 30 dias, daqui a 15 dias, daqui a 60 dias, quantas pessoas estariam infectadas se a gente mantesse aí esse ritmo de contágio, certo? Então, as funções elas têm essa importância de trazer para a gente uma estimativa do que pode estar acontecendo numa situação real, tá? Essa função f de x igual a 2 elevado a x é uma função exponencial do tipo mais simples que a gente pode trabalhar, tá? Porque ela é formada simplesmente por um número que a gente chama de base, no caso aí é o 2, nesse exemplo, e esse número tem uma potência, um expoente aí, que é a nossa variável, simplesmente o x, certo? Então esse é o modelinho aqui mais simples de função exponencial que a gente pode trabalhar. O que a gente vai se interessar em ver na próxima aula? A gente vai ter um pouco de curiosidade de saber que outros parâmetros poderiam afetar aqui nossa função exponencial, para a gente pensar em que parâmetro seria interessante, por exemplo, da gente atingir ou modificar para que essa função
crescesse um pouco mais devagar? Essa é uma dúvida que a gente fica e a gente vai trabalhar pensando especialmente na questão do gráfico. Como é que se comporta o gráfico a partir do momento que eu alterar esses parâmetros? Mas isso aí fica para a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Fiquem agora aí com o nosso conteúdo extra e com a nossa atividade. E em breve a gente vai ter aqui a segunda aula do módulo de matemática. Obrigado.